fica nesse movimento entre dar um sobrevoo, né, uma generalidade ali, né, apresentar algo sobre o Paulo Freire para aquelas pessoas que ainda conhecem, que não conhecem ou conhecem pouco, e ao mesmo tempo um outro movimento de aprofundamento em algum tempo, em algum momento, para aquelas pessoas que já conhecem e querem conhecer mais. Né? Então, a gente tem esses movimentos assim, né, da horizontal e vertical, né, assim, de sobrevoo e aprofundamento, né? Eu vou estar com vocês nos 4 primeiros encontros, né? E o meu papel aqui é fazer o sobrevoo mais geral, mais histórico, do contexto histórico aqui, né? Mas também tentar aprofundar alguns aspectos teóricos, alguns debates sobre o Paulo Freire, né? Né? Eu acho que, para além do método, né? Eu acho que quando a gente pensa o Paulo Freire só enquanto método, o método Paulo Freire, a gente perde o melhor da festa. Né? A gente perde o melhor da festa. Antes de tudo, o Paulo Freire foi um pensador da educação, né? Pensou sobre escola, sobre, né, um educador humanista, né? Então, eu acho que a gente entender esse Paulo Freire que pensa mais amplo a educação e não só reduzir a um método, é muito mais interessante, muito mais provocador, muito mais potente, inclusive, né? Mas, enfim, eu queria, na verdade, conhecer um pouquinho de vocês, assim, eu não vou fazer aquela coisa de forçar todo mundo a falar, aquela coisa, né, nem mesmo abrir a câmera, abre ou não a câmera quem quiser, quem se sentir à vontade, mas, enfim, eu queria até para eu poder conhecer um pouquinho vocês, né, talvez alguns de vocês, algumas já se conheçam, não sei, mas eu não conheço, vocês também não me conhecem bem, é, é, quem quiser se apresentar, dar um oi, falar o nome, falar qual é a atuação, se, enfim, né, se professor, professora na rede ou não, ou tem alguma outra atuação, e o que motivou estar aqui, né, a gente conversando sobre o Freire, né, nesses encontros, enfim, tá aí quem vocês podem levantando a mãozinha ou falando no chat, como quiser. Ó, e eu não sei se eu consigo ler aqui. Indianara. Perfeito. Indianara, por favor. Boa noite. Eu sou gestora de um projeto, né, social, que faz parte da social. É um CCA, que é o Centro de Crianças e Adolescentes. Então, essas crianças ficam no contraturno escolar. E eu atendo crianças de 6 a 14 anos, no Jardim São Savério, é um bairro onde que tem uma vulnerabilidade muito alta, né? Então, são crianças bem carentes, como é meio que o público de muitas periferias e dos outros serviços também da UNA. Eu venho sempre, me interesso muito com esse Paulo Freire através da UNAS, e o que mais assim me chama a atenção é os métodos de aprendizagem do Freire, né? E dentro do CCA, eu sempre tento me identificar. Hoje eu sou gestora, mas eu iniciei como educadora, né? Eu acho que quem é educador nunca morre, independente do cargo que você está. E o que me chama a atenção é os métodos mesmo dele aplicar, que eu acho que se identifica muito com o nosso serviço, né? A gente acredita nessa educação, na educação da transformação, da educação que é aprendendo com o outro. O meu serviço, um dos serviços, né, da instituição UNAS, o meu é o menorzinho do CCA, tem de 60 crianças. Só que por atender 60, então é uma única turma multisseriada. Então eu tenho de 6 a 14 anos todos juntos. Então por isso que eu acho que eu me identifico e venho sempre tentando me aprimorar e tendo cada dia mais conhecimento. Era isso um pouquinho que eu queria falar. E eu falo demais também, então já tá bom. Não, não fala demais, não. Muito obrigado de você ter iniciado aqui. Prazer te conhecer. Obrigada. Eu só vou manter a câmera fechada porque a internet aqui é péssima, senão eu não consigo acompanhar. Como se sentir melhor e for melhor para você, tá bom? Obrigada. Antônia, levantou a mãozinha? Nossa.
Boa noite para todo mundo. Meu nome é Antônia, eu sou gestora de um projeto de medida socioeducativa recente que cometeram o ato infracional. É um projeto da UNAS, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social, a SMADES, né? Então, eu estou bem contente aqui, porque a UNAS vai muito nessa linha de construção, né, de acreditar no outro. Eu vejo que a UNAS é bem Paulo Freire. E o Paulo Freire traz para a gente o quê? Para a gente pensar, repensar, construir. Eu acredito que é essa linha que vocês vão seguir. Até porque a gente já está na UNAS, como é uma parceria, né, com a faculdade, então isso vai ser muito valioso para a gente somar aí com vocês. Obrigado, Antônia. Olha, antes de passar para a Letícia, que já se manifestou, tem a Regina aqui no chat, aqui que mandou aqui, né? Vou só ler aqui, né? Ela falou: olá, sou a Regina, moro na cidade de Santos, não atua na área de educação, quer ingressar, acredita na educação popular e apaixonada em conhecer Paulo Freire. Prazer, Regina. Prazer, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, Letícia. prazer. Opa! Desculpe, Letícia. Oi, gente, boa noite. Eu estou muito feliz de participar, né, desse ciclo de leitura. Minha formação é de assistente social, atualmente eu estou como educadora, e, assim, eu estava fazendo curso de economia popular, e assim que eu comecei a recebi, que eu entrei esse mês na UNAS, né, tipo, na semana que eu fui contratada como educadora, abriu o curso, a inscrição para o curso, e eu senti isso muito como um sinal, assim, porque eu não tenho experiência na educação, e para mim veio assim na hora certa. Estou muito interessada em fazer, muito animada, e quero absorver o máximo que eu puder. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada. Quem mais? Quem mais quer se apresentar, quer falar, dividir algum pensamento? Boa noite, meu nome é Elaine, eu sou professora de educação infantil na SEI Leonarda Soares. Comecei o mês passado, então não tenho nenhum mês ainda de SEI. E eu quero conhecer mais a Paulo Freire, então por isso que eu participei da inscrição, me inscrevi. Bem-vinda, Elaine. E é muito interessante, olha, eu estou. Como eu não tenho uma boa memória, eu estou sempre, ó, isso aqui é minha memória em papel, ó, vocês estão falando, eu estou tomando nota aqui, para eu não cometer nenhum deslize aqui, né? E é interessante, só com essas primeiras falas, a gente já vê a diversidade, né, de formações, e, enfim, isso só enriquece, né? E a gente já vê só por si só como o nome, né, do Paulo Freire, como ele une, né? Como ele traz ali pessoas que estão atuando em coisas, né, ligadas à educação, enfim, mas em projetos diferentes, em frentes diferentes, acaba unindo, né? Uma vez, inclusive, estive em cursos como esse, né, sobre o Paulo Freire, que tinha, inclusive, até colegas da área de saúde, né, interessados também, né, pessoas ligadas à saúde da família, enfim, né, e é muito interessante como transcende áreas, como, né, talvez a força esteja aí, né, uma das coisas que a gente vai ver sobre o Freire, que é muito característico da pedagogia dele, a aprendizagem, ela é vista como algo que se dá em comunhão, que ela não é da esfera só do indivíduo, apenas do indivíduo. Né? Temos autores que tratam só apenas do indivíduo. Né? Por exemplo, Piaget é um clássico. Né? O Piaget é um autor que vai tratar da aprendizagem do ponto de vista apenas do indivíduo. E ok, ele explica certas
certos mecanismos, certos modos de acontecer, que a gente olha e fala, pô, tá, interessante, ok. Mas eu acho que o Paulo Freire dá alguns passos a mais, né, ao passo que ele, olha, a aprendizagem é um fenômeno coletivo, nós aprendemos uns com os outros, nós aprendemos em comunhão, né, e nesse sentido, todas as experiências aqui somam, né, estamos, inclusive, tenho certeza, eu tenho muito a aprender com vocês, né? E todos nós com todos nós, né? Então, muito bacana saber um pouquinho aí do percurso de vocês. Quem mais quer falar? Alguém gostaria? Eu gostaria de falar. Oi, Maria. Tem a Maria AF e depois Maria Santana, é isso? Acho que sim. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Maria, mas eu sou muito conhecida como Fia. Né, Antônia? Keninha. É que a maioria de nós aqui, nós nos conhecemos e conhecemos os apelidos. Eu vou ficar com a câmera desligada, porque está muito ruim a minha internet, pessoal. Bom, eu estou gestora do Centro de Educação Infantil, de Unas também, e eu acho que falar de Paulo Freire sempre encanta e sempre acrescenta, né? Toda vez que a gente fala de Paulo Freire, a gente troca, a gente sai mais fortalecido e mais enriquecido. Então, eu vim fazer parte desse grupo de pessoas que querem falar a respeito de Paulo Freire, para mim sair mais, com mais aprendizado, mais fortalecida, porque eu acho que a pedagogia é uma área fantástica que, quando é respeitado o ser humano, como Paulo Freire respeita o ser humano, respeita as diferenças, faz com que a gente cresça muito coletivamente. Então, eu acho que é muito, muito bom quando a gente se une para falar de Paulo Freire. Então, eu estou aqui para aprender mais sobre Paulo Freire. Puxa, bacana, bem-vinda também. Temos aqui uma outra Maria, Maria Santana, pelo menos é o nome que aparece aqui para mim. Boa noite, eu sou Maria de Fátima, sou do interior da Bahia, estou falando de Salvador, e eu estou no curso sou uma mulher negra, eu estou no curso de Relações Raciais, e graças a esse curso que eu consegui me inscrever, que aí me possibilitou estar nesse, e eu estou feliz, eu me inscrevi nesse curso para adquirir conhecimento sobre Paulo Freire. Muito bem-vinda. Olha, é muito bom saber que a gente que transcendeu, né, a nossa região aqui, que está falando da Bahia, está aqui com a gente. É uma felicidade enorme, viu? E, inclusive, eu acho que quando a gente avançar sobre alguns aspectos sobre o Freire, né, quando a gente chegar em especial na pedagogia do oprimido, toda essa diversidade, agora inclusive geográfica, né, vai somar muito, viu? Eu acho que a gente tem muito o que conversar, muito o que todo mundo que falar aqui, viu? Bem-vinda, viu? Tem a Denise que se apresentou ali no chat, eu vou ler aqui, ó. Boa noite, sou Denise, gestora do SEI Cardial de Unas. Estou muito feliz e pronta para adquirir mais conhecimento, pois Paulo Freire nos inspira muito e contribui com o nosso planejamento a ser desenvolvido com as crianças. Prazer e bem-vinda, Denise. Alguém quer se manifestar? A gente está com tempo, então estamos tranquilos. Bom.
Oi, Denise, diga. Levantou a mãozinha? Boa noite. Desculpa, eu levantei a mãozinha sem querer, mas eu quero agradecer a oportunidade de participar desse curso, porque eu sei que vai acrescentar muito nos meus conhecimentos, viu? Obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos pela sua presença aqui. Alguém mais quer falar? Olha. A Isabel levantou a mão. Eu não vi. Isabel? Perdoe-me, Isabel. Está sem áudio. Isabel, desliga o microfone. Ou abre o microfone. Está sem áudio aqui. Está parecendo que ele está desligado. É melhor, eu estou falando para ela desligar, já está desligada, para ligar. Isabel, aí na sua frente tem um microfone. Tem um microfone. Vê se você consegue mexer para que saia essa madeirinha que está aí no meio dele, para ver se consegue desligar. Tirar. Quando Não? Quando conseguir... Você consegue escrever no chat? Quando você entrou, Isabel, estava ligado o seu microfone. Mas aí a gente tenta clicar nessa figura do microfone. Enquanto a Isabel vai tentando, Isabel, já nós vamos escutar você com certeza. Eu queria passar a palavra para a Cleide, presidente da UTAS, que acaba de chegar, para que ela também tenha uma palavra com o povo bom que aqui está. Bom, boa noite a todas e todos, acho que tem todos também, e dizer o seguinte, acho que é com muita alegria que a gente retoma esse novo círculo. Estou vendo aqui tanta carinha querida, tanta gente querida, e dizer que para nós esse curso é muito fundamental, é muito importante, porque eu estava lembrando da nossa trajetória, nós não começamos enquanto UNAS, né? Nós começamos enquanto comissão de moradores. A UNAS só foi montada, né? Só se fez existir enquanto pessoa jurídica, porque naquele período que era o Jânio Quadro, ele disse que não atendia mais a gente porque a gente não existia, né? Porque a gente não tinha uma personalidade jurídica. E a gente sabia que a gente não existia naquele tempo porque a gente morava na favela, porque a gente era pobre, porque a gente não tinha direito a nada, né? E aí a gente falou, bom, se o problema é esse, é papel que eles querem, nós vamos fundar uma organização que vai estar sempre na luta do povo, a favor do povo, né? E esses círculos referente a Paulo Freire é muito fundamental, pois nos anos 90 a gente fez aquelas mobilização, né, na época da Luiza Erundina, que foi o MOVA, e a gente saiu de 40% de analfabetos aqui para 20%. Naquele tempo foi quase 100% que a gente conseguiu dobrar o número de analfabetos aqui na nossa comunidade. E foi aquele método, naquele período, que foi o método Paulo Freire. Foi assim que eu conheci Paulo Freire, o método. Ele era secretário da educação naquele período, né? E aí, assim que eu conheci, e ele falava coisas que eu não entendia direito, né? Mas que eu me sentia que meu coração era muito confortável, né? Eu me sentia confortada, né? Quando ele falava, né? Dos oprimidos e dos opressores, né?
E eu me sentia oprimida, mas com vontade, não era de ser opressora, não, mas com vontade de lutar para melhorar a vida, né? A vida do nosso povo, a vida da gente. Bom, enfim, né? Acho que dizer isso para vocês. Essa organização que nos fez ser gente, que nos fez amar Heliópolis, nos fez lutar pelas políticas públicas, né? E esse momento é muito importante com a universidade aqui junto com a gente, essa universidade que no governo Lula propiciou tantas pessoas pelo ProUni, né, a estudar. Então, e eu sou muito feliz, porque a gente aqui, nós construímos o bairro educador, né? Estamos na construção de um bairro educador. Então, esses ciclos, e vocês aqui com a gente, né? A gente sabe que a gente vai lutar com mais força, que a gente vai lutar com... E aí eu gostei do nome, com uma beleza, né? Eu acho que eu achei muito lindo, né? Que é com a boniteza, com a esperança e educação. Acho que essa boniteza, assim, porque a gente traz o esperançar, né? Todos os dias, na resistência, na luta. E eu gostei muito dessa boniteza, né? Então, acho que esse ciclo vai ser muito lindo, porque eu acho que a gente precisa disso, confortar o nosso coração, né? E aí, só terminando mesmo, que eu já estou me alongando muito, né? Eu queria ler aqui esse poema do Sérgio Vaz, que eu acho que diz muito da nossa resistência. E aí, resistir ao lado das pessoas que a gente gosta. Deixa a luta mais suave. A gente não quebra, entorta. As lágrimas ficam filtradas. O suor mais doce. E o sangue mais quente. E sem que a gente percebendo, as coisas começam a mudar à nossa volta. E aquele sonho que parecia impossível acaba virando festa, enquanto a gente revolta. Sérgio Vaz, vamos revoltar, né? É isso. Obrigada. Obrigada. Vamos estar aqui mais esse semestre juntinhos e agradecer muito vocês, essa emenda que veio do Padilha, enfim, né, para propiciar esses momentos, e todo esse pessoal maravilhoso que topa revoltar, né, sempre revoltar. Isabel é uma revoltosa, assim, na rua, nas praças. Obrigada, Isabel, por estar aqui com a gente. Um beijo, te amo. Obrigada, gente. Puxa, Cleide, é muito, muito bacana conhecer esse histórico de vocês, eu não conhecia. Obrigado de ter compartilhado aqui com a gente, comigo, né, não conhecia. E eu acho que o Freire ele tem muito disso, né, uma esperança, né, o esperançar, mas uma esperança que não é passiva. Não é uma esperança de ficar esperando que a coisa venha do céu, né? Não é isso. É uma esperançar que envolve ação, né? Que envolve uma mobilização, que envolve um fazer que é coletivo, que é construído uns com os outros, né? E é um autor, curiosamente, que fala muito do amor também. Curiosamente, ele fala muito de amor, mas o amor no Paulo Freire, ele tem um sentido de, eu diria que assim, diferente do senso comum. Não é aquele amor assim, olha, vamos dar os braços, não é isso. Mas é um amor que é um amor aposta no outro, na outra pessoa, né? A partir do momento que a gente entende a outra pessoa como sujeito histórico, como sujeito do seu tempo, que tem o que dizer, que pode construir outras coisas, e a gente investe naquele diálogo, então eu enxergo a humanidade naquela pessoa, e, portanto, aquilo é um ato de amor. É um amor que ele se revela como um ato de diálogo e de construção contínua, né? Então, é um outro sentido ali, né?
Ele fala do amor mais nessa perspectiva. E então, nessas lutas que são lutas coletivas e que se constroem, vão se construindo as coisas, não é possível sem amor e sem afeto, né? Então, e é muito importante isso, né? Enfim, Isabel, não sei se você queria falar, mas eu acho que o microfone não está, ele está fechado ainda. Talvez você possa colocar no chat, caso, porque a gente ainda não discuta, infelizmente. Talvez se sair e voltar no mesmo link, sair da sala e retornar. Talvez a sugestão da Beatriz, tentar sair e voltar. Não sei. Mas, enfim, estamos aqui abertos. A hora que resolver isso, por favor, tome a palavra. Tá? Alguém mais quer falar, quer se apresentar, dividir algum pensamento? Será que consegui? Opa! Viva! Deu. Diga, Isabel. Viva! Boa noite, um abraço grande para todo mundo. Obrigado de estar aqui com vocês. Para mim é uma experiência maior e alegria maior é poder falar de Paulo Freire, falar o quanto que Paulo Freire contribuiu e contribui na nossa vida, na nossa luta, no nosso dia a dia. Bom, eu participo do Movimento de Fé e Política, sou defensora de direitos humanos há muito tempo, e sou a mais jovem aqui entre vocês. Tá? Então, eu agradeço realmente de estar aqui e faço parte também da ação dos cristãos para a abolição da tortura na área de direitos humanos. Uma luta árdua que a gente leva já há muito tempo. Então, a expectativa é grande. E como experiência, maior ainda. Obrigado, gente. Obrigada. Muito obrigada, Isabel. E é muito interessante, né, saber da sua trajetória. A gente depois, mais para frente, não hoje, mas num outro encontro, a gente vai ver um vídeo curtinho do Paulo Freire, porque a gente tem essa vantagem, né, como ele é um educador muito do nosso tempo, né, assim, né, ele não é lá de trás, ele é da nossa contemporaneidade, então a gente tem vários vídeos, várias gravações dele mesmo, dando entrevista para TV, enfim, né? E tem uma dele falando, dele rememorando quando ele teve, né, quando aconteceu o golpe militar em 64, como que foi o fato, a saída dele do Brasil, né? Que teve que ir primeiro para a Bolívia e depois para o Chile. E é engraçado, porque ele foi acusado, né, de ser comunista, né, de ter práticas comunistas, né, e ainda de ser inimigo de Deus. Ainda arranjaram essa carga para ele, né? E aí a gente vai vendo como os lemas conservadores, eles, na verdade, eles não se reinventam, né? Eles são os mesmos desde os anos 60, eles continuam aqui, né? Talvez se reinvente na forma, mas o conteúdo continua lá, né? Então, é muito curioso as cargas e justificativas que arranjaram lá para fazer com que a pessoa fosse justificar que a pessoa fosse uma inimiga, né? A ponto de ter que sair do país. Mas, enfim. Alguém mais quer falar?
Bom, a gente pode fazer o seguinte, eu tenho alguns slides, algumas coisas para mostrar para vocês, mas a gente pode fazer um combinado, assim, todo mundo fala quando quiser, assim, não precisa ficar esperando né, dar abertura, passar, falar, não, todo mundo é dono da palavra, fala quando quiser falar, me interrompam sumariamente, tá bom? Não façam nenhuma, não fiquem assim, de repente, me interrompem, me interrompam, tá? Antes de qualquer coisa, a gente está aqui dialogando, conversando juntos aqui, tá? Eu vou compartilhar minha tela. A única coisa é que, quando eu faço o compartilhamento da minha tela, eu perco o chat. Então, se alguém mandar alguma coisa ali escrita no chat, eu provavelmente eu não vou ver, mas aí eu peço que o Wesley ou a Beatriz fiquem atentos nos chats aí, e vão me falando, tá? Mas, embora agora eu não veja vocês, mas eu posso escutar tranquilamente se vocês me interromperem, me falarem em qualquer momento. Imagino que vocês estejam vendo minha tela aí, dá para ver direitinho se eu deixar assim? Tá ótimo. Então tá bom. Talvez se você pudesse aproximar um pouco mais, deixar maior. Deixa eu tentar assim. Assim? Acho que melhora. Tá, porque agora eu coloquei na tela toda, tá bom? E aí tem essa janelinha aqui para eu não sair aqui, aparecer aqui para vocês aqui. Então, assim, né? Esse aqui é uma... depois eu vou passar para vocês o link desses slides para que vocês tenham esse material, tá? O uso desse material, inclusive, é livre, vocês podem pegar para vocês, usar como... replicá-lo em todo ou em partes, tanto faz, tá bom? Eu ainda estou mexendo nesses slides, eu meio que vou construindo à medida que a gente for conversando, mas depois eu passo o link certinho deles para vocês terem. Aqui é o link, dentro dele tem o link aqui do programa do curso, que é esse que está aqui nos slides. Então, a gente vai estar juntos aqui nos 4 primeiros encontros, né? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre um panorama geral sobre a vida e a obra, né? Depois fazer uma contextualização histórica, né? Situar ele na época do golpe de 64. No terceiro encontro, a gente vai falar de um livro chamado Educação como Prática da Liberdade, né? Então, é um livro que é anterior à pedagogia do oprimido, tá? E depois a gente vai encerrar, pelo menos comigo, aqui meu 4º encontro, com a pedagogia do oprimido. Então, a gente vai fazer uma diferenciação do primeiro livro para o segundo. Eles são bem diferentes, tá? E aí a gente vai ter que entender ali um pouco quais são as diferenças, tá? Aí, do 5º encontro e no 6º fica a professora Cláudia Regina Vieira, que é da UFABC. Aí, ela escolheu aqui tratar a importância do ato de ler. E depois, o 7º ou 8º encontro, com o Wesley, que está aqui com a gente, aqui na sala, né? Que escolheu aqui como temas não há educação sem nós e educação é afeto, né? Então, essa é a programação desses 8 encontros, né? E, enfim, que aí digamos assim, um panorama geral aí sobre o Freire, né? Bom, já engatando uma primeira aqui, né? Digamos assim, a obra do Freire ela é bastante extensa, né? E assim, é muito comum a gente ler fora de ordem, a gente lê o livro que tem na mão ali, né? A gente, às vezes, nem sabe exatamente qual é a ordem, né? Você pega lá, alguém te deu o livro, te deu o PDF do livro, te deu um arquivo, você conseguiu numa livraria, sei lá, né? Você
pega lá qualquer um. Não há um problema exatamente de ler fora da ordem, mas a gente tem que ter uma ideia que é o seguinte, que existe um amadurecimento na obra do Freire. Às vezes se faz uma crítica que é o seguinte, porque o Freire repete muito algumas ideias e construções ao longo dos livros. Sim, ele repete porque ele vai amadurecendo. Então, quando você pega um certo livro dele que veio antes, depois, você passa 1 ou 2 livros, ele retoma aquela ideia e muitas vezes ele reelabora ou ele explica melhor. Então, tudo bem que a gente leia fora de ordem, mas é importante ter uma ideia que naquele livro teve um antes e virá um depois, né? Que ele, muitas vezes ele retoma aquilo, a gente tem que ter uma ideia de que as ideias vão amadurecendo ao longo do tempo, né? Então, e aí eu escolhi, por exemplo, tratar com vocês aqui o Educação como Prática da Liberdade, que vem primeiro, e aí depois a gente vai fazer um contraponto com Pedagogia do Oprimido, porque existe diferenças de proposições entre os 2 livros. Eles são bem diferentes, mas aí a gente... ambos importantes, mas diferentes entre si. E aí a gente vai se aprofundar um pouco sobre que diferenças são essas, inclusive tem diferenças de referencial teórico, de um pouco de visão sobre educação, e aí eu acho que aqui é a capinha deles, né? Uma, inclusive, diferença já, né, no próprio contexto histórico, né, o Educação como Prática da Liberdade, ele é escrito, ele começa a ser escrito antes do golpe de 64 e é publicado depois, mas ele pega as experiências antes, então ele vai tratar de uma sociedade que ele chamava de sociedade em transição, tá? Já o Pedagogia do Oprimido é escrito depois. Então, aqui já trata de uma sociedade fechada, não é mais uma sociedade em transição. Outra diferença, né, é em termos de referencial teórico, orientação teórica, né? O Educação como Prática da Liberdade, ele não tem um referencial marxista, ele não bebe nessa fonte, tá? Pedagogia do Oprimido, sim. Tá? Então, existe uma diferença, inclusive, de referenciais ou alinhamentos políticos e teóricos entre os 2 livros. Tá? E aí a gente vai entender melhor depois que diferenças são essas. Tá? Para quem ainda quer conhecer um pouquinho mais sobre o Freire, tem um livro muito assim, mais recente, é uma biografia muito gostosa de ler, muito bacana, escrita pelo Sérgio Haddad, chama O Educador, um perfil de Paulo Freire. Eu tenho ele aqui, aqueles livros assim que são tão gostosos que você lê numa sentada só, você não tem vontade de parar. Eu acho que é um livro bem bacana, e ele é referenciado, ele dá um panorama geral sobre a vida e a obra, ajuda a gente a entender várias coisas. E tem um outro livro aqui, que ele, na verdade, ele não é um livro de leitura corrida, ele é um dicionário, né? Então, ele tem verbetes, né? Eu estou tentando achar o meu aqui para mostrar. Está perdido no meio da minha bagunça. Ele é um livro que tem verbetes, e aí, sei lá, você procura a palavra, sei lá, democracia, aí você vai lá, democracia, então tem um especialista que estudou Paulo Freire, estudou, e que vai falar como democracia aparece no Paulo Freire. Palavra, sei lá, o verbete, ou expressão, sei lá, educação popular, então vai aparecer lá. Então, esse é uma espécie de dicionário, mas aí ele ajuda a gente a encontrar em qual livro do Freire foi tratado aquele assunto, ou se de repente ele não foi tratado de uma maneira profunda, enfim. É um livro que vale usar ele ajuda muito
quando a gente quer dar alguma opinião, alguma coisa um pouco mais embasada, um pouco mais aprofundada sobre o Freire, e ao mesmo tempo não gastar tanto tempo procurando em todos os livros. Tá? Esse aqui é um livro que vale a pena ter, assim, quem quiser, quem tiver como. Outro fonte legal tem no Sesc TV, gratuitamente, tem um documentário, né, tem um documentário aqui com direção do Christian Bourlan, que são 5 episódios, 5 capítulos, cada um tem 1 hora mais ou menos de duração, e que fala da vida e obra, tem depoimentos dos filhos, das filhas do Paulo Freire, tem de educadores, tem, enfim, vários aspectos que são tratados e que é bem legal, viu? Tem áudios, vídeos, imagens do próprio Freire, e é gratuito, tá? Tá no Sesc TV, dá para assistir de graça, e é muito legal, assim. Inclusive, alguns dados, algumas coisas que eu vou colocar aqui para vocês, eu também me utilizei desses vídeos e desses materiais que eu apresentei aqui para balizar a nossa discussão, tá bom? Falando um pouquinho, assim, de fases, né? Tradicionalmente, né, didaticamente, a gente pode dividir a vida e a obra do Paulo Freire em 3 grandes momentos, em 3 grandes fases. A primeira vai da mais tenra infância, até 64, quando acontece o golpe militar. Esse momento mais inicial, ele é muito importante, porque ele é quando se dá a construção básica do conhecimento do Paulo Freire, né? Tem muita coisa que tem a ver com as primeiras experiências didáticas dele, as primeiras experiências como professor. Isso vai moldando ali o pensamento que vai se constituir ali como a pedagogia do Paulo Freire. Então, essa primeira fase, eu diria que ela é muito importante, tá? Depois, o segundo momento é quando ele precisa sair às pressas do Brasil, porque ele foi preso, né? Então, ele foi um momento bem tenso, e aí ele precisou sair correndo do Brasil, foi primeiro para a Bolívia, e depois para o Chile, onde foi acolhido, que vai de 64 até 80, é o período que aí ele vai escrever Pedagogia do Oprimido, e aí aqui ele passa por vários países, né? Então, entre 64 e 80, aí é o Paulo Freire, que é o Paulo Freire do mundo, é aquele Paulo Freire que agora está de país em país aí, e ele começa a ficar famoso. É aquele Paulo Freire que agora tem uma agenda mais complicada, né? É aquele Paulo Freire que todo mundo quer conversar com ele, quer falar com ele. Quer dizer, menos no Brasil, porque a gente estava no meio da ditadura. Então, mas as pessoas fora do Brasil queriam falar com ele. Ele já era reconhecido ali como um educador importante, né? Então, do Chile, ele vai para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele vai para a Suíça, faz muitas viagens pelo mundo. Aqui é nessa fase também que ele vai escrever um livro muito importante, muito bacana, que é Cartas à Guiné-Bissau. Ele vai acompanhar ali o processo de independência da Guiné-Bissau, que era uma colônia portuguesa. Então, ele vai se envolver no processo de alfabetização de jovens e adultos nesse período de transição, né? E a gente pode comentar aqui depois sobre as experiências de Guiné-Bissau. É um livro, inclusive, muito importante para quem se interessa por literatura decolonial,
tinha questões muito importantes que têm a ver ali com a Guiné, a gente pode tratar disso. E aí, em 80, é quando ele volta ao Brasil, e aí ele continua escrevendo, e aí é o Paulo Freire que agora vai falar sobre outros aspectos ligados à educação, à gestão escolar, até mesmo porque aí ele vai assumir cargos aí, né, na Prefeitura de São Paulo, então ele continua falando sobre educação, mas a partir agora de outros aspectos, né? Então, essas são as fases aqui, digamos assim, da vida e da obra do Freire, tá bom? Dando aqui um pouquinho da biografia, eu não gosto muito, digamos assim, da abordagem apenas centrada no indivíduo, porque dá a impressão de que ele é um mito, um enviado, né, alguém ali que... Não, ele é uma pessoa fruto do tempo dele, que estava atento a questões, né, ligadas à educação. Claro, tem muito ali de como ele entendeu e se engajou nisso, mas trazer aspectos da vida pessoal dele, eu acho que no caso do Paulo Freire é bem importante, porque muito da pedagogia dele vai se construindo em cima dessas experiências que ele foi tendo ao longo da vida e de como ele foi entendendo e aprendendo disso. Por isso que não tem como ignorar aí os aspectos da vida pessoal ali, né? E aí aqui eu vou pontuando alguns aspectos que foram importantes, né? Então, só uma coisa rápida aqui, né? Então, ele era filho de Joaquim Temístocles Freire, que era sargento do Exército, né? Era um militar, e de Edeltrudes Neves Freire, que era uma bordadeira, dona de casa. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 21, então logo acabamos agora, né, coisa de 15, 20 dias atrás, a gente celebrou o centenário de nascimento do Paulo Freire, né, foi no dia 19 de setembro de 1921, no bairro Casa Amarela, no Recife, e conta-se que essa era uma casa grande, né, era uma casa confortável, né, era uma casa de classe média, ali, bem colocada ali, digamos assim, onde ele se alfabetiza nos quintais, né, então conta-se nos relatos que ele era esse o lugar, digamos, da onde ele veio, nasceu, né, e tudo mais. E ele morou no Recife, nessa casa que era mais confortável, até o ano de 1931. E aí, em 1931, ele vai morar no município vizinho, que é o Jaboatão dos Guararapes, onde ele permaneceu 10 anos. E ele tinha uma criação católica. Por que eu coloquei em negrito aqui? Né? Parece um detalhe a criação católica, mas não é um detalhe, isso vai influenciar na obra dele. A obra do Paulo Freire, a pedagogia do Paulo Freire, ela tem muito o sotaque ou os princípios embutidos ali da teologia da libertação. Tá? Então, ele era uma pessoa religiosa, uma pessoa católica, embora a pedagogia dele não fosse confessional, certo? Então, não era... Por mais que ele fosse católico, a educação, a visão de escola, a pedagogia dele não era para professar um ensino religioso, mas os princípios estão ali embutidos, né? De respeito ao ser humano, respeito de igualdade, a ideia de igualdade, de entender né, a pessoa como um sujeito do seu tempo, que é potente, que pode criar coisas, criar em comunhão, aprender em comunhão. Ele vai falar do amor. Então, tem vários
vários princípios que eles estão alinhados com essa criação, com essa educação que ele teve desde sempre, né? Então, isso vai influenciando ali o pensamento, né? O que acontece para ele sair do Recife e ir para o Jaboatão? Tá? A crise de 29. Né? Então, com a crise de 29, a família precisa sair do Recife e ir se mudar para Jaboatão dos Guararapes, que era um lugar bem mais simples e de custo de vida mais baixo. Né? Então, inclusive, ele perde nesse meio tempo um dos parentes, um dos tios que ajudava a manter a casa, e aí ele vê aquela realidade mudada, né? Então, ele vai para Jaboatão, né? E aí ele relata, inclusive no documentário ali do Sesc, que eu comentei com vocês, sobre a experiência da pobreza, né? Então, ele vai criança, né? Ele tinha o quê? Se ele é de 21, ele muda ali em 29, 30, ele tinha o quê? De 9 para 10 anos, mais ou menos, né? Então, era criança, né, ainda. Então, ele vai ter a primeira experiência da pobreza. Mas, segundo Freire, era uma experiência de fome de mercado, não era uma fome de comida. Porque mesmo ali no Jaboatão, que era um lugar mais simples, naquele momento, tinha as árvores frutíferas, ele conta, né, as galinhas que eram as galinhas que pertenciam à vizinhança inteira, né, as galinhas do bairro, né, que habitavam vários quintais e colocavam ovos aqui e acolá, então eles se alimentavam desses ovos. Então, não era exatamente uma fome, né, estrita ali de comida, mas era uma fome de coisas que se podia comprar no mercado. Agora, é claro, que tinham implicações nutricionais importantes, que por mais que tivesse as árvores e as galinhas colocando ovos, ainda assim era muito menos do que uma criança ou adultos necessitavam ali para ter uma boa alimentação, né? Aqui tem um relato dele ali, num livro aqui do Moacir Gadotti. Ele fala aqui, ó, mas vivendo em Jaboatão, jogando as peladas nos campos de futebol, também se encontrava com os meninos e adolescentes camponeses e com os filhos de operários que moravam em morros e córregos. A experiência com eles, afirmaria Paulo Freire, foi, aqui entre aspas, foi me fazendo habituar com uma forma diferente de pensar e de me expressar, que era exatamente a sintaxe popular, a linguagem popular, a cuja compreensão mais rigorosa me dedico hoje como educador popular. Então, veja, nessa mudança, né, nesse primeiro contato, é que ele foi entendendo a diversidade do mundo e se apropriando dessas coisas e entendendo melhor como as coisas funcionavam, já com tão pouca idade, né? Deixa eu me diminuir aqui na tela para não sobrepor. Ele completa ali o curso ginasial no Colégio 14 de Julho, no centro do Recife. Era um colégio privado. A mãe dele vai lá no Recife e conversa com o diretor ali para ele tivesse oportunidade de estudar, tivesse uma bolsa. Então, ele ganha uma bolsa, porque a família não podia pagar, enfim, né? Então, ele ganha essa bolsa e, graças a isso, ele pode concluir os estudos, né? Aí, aos 13 anos, ele perde o pai, né? E aí, coube à mãe dele a responsabilidade de sustentar todos os 4 filhos. Né? Num certo momento, o Paulo Freire começa a dar aulas de língua portuguesa, né? Naquele momento, mesmo antes de entrar na faculdade, porque naquele momento bastava o que hoje a gente chama de notório saber, né? Então, a pessoa tinha um notório saber em língua portuguesa, então ela podia ensinar língua portuguesa, né? Então, essas foram as primeiras experiências né,
com a educação do Freire, né? Então, ele começa como um professor de língua portuguesa. E aí, em 41, ele ingressa na Faculdade de Direito do Recife, né? E por conta agora um momento um pouco TV Fama, né? Por conta dessas aulas de língua portuguesa, é que ele conhece a primeira esposa, que é a Elsa, né? Então, a Elsa estava estudando para um concurso que ela ia prestar, ela precisava de aulas de língua portuguesa, ela contrata o Paulo Freire para dar aula para ela, mas eles acabam se apaixonando, e aí fez essa história, né? E aí, uma coisa que é importante é que a Elsa, ela era professora primária, e essa experiência da Elsa como professora primária foi fundamental, tá? A gente está muito acostumado a falar ali da obra do Paulo Freire apenas, assim, né, pensando que ele fez a coisa sozinho ali. Mas não. Se a gente pega a pedagogia do oprimido, tem muito do dedo da Elsa também. Porque o Freire ele costumava dizer, olha, eu tenho algumas ideias e algumas experiências, sim, que eu fui construindo, mas eu não tenho a experiência do educador primário. Quem tem é você, Elsa, né? Então, por exemplo, na escrita de Pedagogia do Oprimido, era com a Elsa que ele debatia cada ponto do livro, né? Inclusive, ele escrevia, no final do dia, ele deixava em cima da mesa, lá, já combinado, era combinado com ela isso, e aí, quando ela tinha alguma folga dentre os afazeres dela, que também não eram poucos, ela sentava para ler e corrigir, e debatia com ele os aspectos, né, teóricos e práticos ali que tratavam o livro, né? Então, a construção do pensamento, da pedagogia do Paulo Freire, tem muito o dedo da Elsa, tá bom? Então, eu estou frisando isso porque, às vezes, acaba acontecendo um apagamento da memória, né? Da impressão de que ela... sim, ela dava também o suporte ali para casa, né? Cuidava dos filhos, fazia toda essa parte, né? Socorreu ele várias vezes quando ele foi preso, enfim, mas... Além disso tudo, ela também tem uma contribuição intelectual na produção do Freire. Então, eu estou frisando bastante isso, porque a Elsa merece também todo esse reconhecimento. Tá? Aqui é uma fotinho do Colégio Oswaldo Cruz, onde ele atuou como professor de língua portuguesa, né, no Recife. E aí, desde jovem, né, ele se envolveu na defesa dos direitos dos trabalhadores, atuando em movimentos populares e também como diretor do SESI. Então, esse aqui foi o primeiro cargo que ele ocupou, né? Aqui decorre uma experiência importante, mas só voltando um pouco, eu comentei com vocês que ele se formou em Direito, né? E aí eu vou aumentar aqui na tela só para contar uma pequena historieta, né? Que é o seguinte, ele chegou sim a se formar como bacharel em Direito, e o primeiro caso que ele pegou era o seguinte, né? Ele foi contratado por uma empresa que tinha vendido para um dentista insumos para um consultório, né? Então, esse dentista tinha comprado a cadeira, os instrumentos, né, para poder trabalhar. Só que essa pessoa não pôde pagar, né? Problemas ali, não pôde pagar. E aí o Paulo Freire, como advogado, foi contratado para, vai lá, cobrar a dívida, executar,
e ele tinha uma ordem ali, inclusive, de que se a pessoa não pagasse, ela teria os bens tomados. E aí, quando ele chega lá na casa do dentista, ele vê que o dentista tinha filhos pequenos, tinha, né, a casa ali para manter, para cuidar, tinha os pais já idosos, enfim, toda uma situação. E aí o dentista pegou e falou assim: olha, eu sei que eu estou devendo, mas não me orgulho disso, eu estou profundamente envergonhado disso, mas se você me tomar a cadeira e os instrumentos, aí é que eu não vou nem pagar o que eu tenho que pagar e nem vou pôr comida aqui para os meus filhos, porque as pessoas precisam comer. Bom, o que aconteceu? O Freire voltou para trás e aí ele teve uma conversa com a Elsa, que era o seguinte: Elsa, eu preciso ter uma conversa séria com você. Aconteceu isso, fui lá cobrar a dívida, não consegui. Eu cheguei à conclusão que eu não dou para a profissão de advogado. Eu não posso fazer essa profissão, eu não tenho como fazer isso. Eu descobri que eu sou professora, eu gosto de dar aula. Aí a Elsa vira para ele e falou: só você não sabia disso. Não estou nem um pouco surpresa com isso, né? Porque era uma decisão muito séria, porque ele estava largando, então, a carreira ali de advogado, né, digamos assim, para se assumir professor, né? Né? Então, essa foi a curtíssima carreira dele como advogado, né? E assim que ele realizou, e ele na verdade, ele era professor, gostava de ser professor. E aí ele logo se envolveu no SESI, né? E aí ele se colocou numa seguinte situação, né? O que fazer num curso que era gerenciado pelo empresariado, né? Porque é isso, ele foi lá alfabetizar jovens e adultos, no caso os operários e filhos de operários, mas num curso que é gerenciado pelo empresariado. Depois a gente vai ver o porquê que esse curso existia, enfim, havia todo um contexto das políticas educacionais da época maior, que tinha a ver ali com a educação de jovens e adultos, e ele vai parar ali no SESI, né? E naquele momento, o SESI entendia a educação não exatamente como um direito, ele entendia a educação mais como um trabalho assistencial, como alfabetizar jovens e adultos fosse algo assistencial mesmo, uma ajuda, né? Não como algo que é um direito daquelas pessoas, mas ainda fazia de uma maneira que era utilizando o mesmo material da criança para o adulto, né? E mais ainda, né? De uma maneira que as pessoas assistiam e participavam daquela leitura, daquela cartilha, da feitura daqueles exercícios de uma maneira muito passiva, digamos assim, né? Elas repetiam, né? Eva viu a uva e muitas vezes nem sabiam quem era a Eva e nunca tinham, muitas vezes, comido uma uva. Então, ele se incomodava muito com isso, né? E se colocou essa questão, né? O que fazer, né? O que ele vai fazer num curso com esta orientação, né? Aqui já aparecem algumas ideias que têm a ver com o Freire, mas eu queria, na verdade, aqui com vocês, é curto, mas é importante, tá? Uma leitura, a gente pode ler juntas aqui. Eu vou aumentar aqui o tamanho da fonte, que deve estar muito pequenininho. Só deixo tentar fazer maior aqui.
A gente podia ler junto essa separata aqui que eu coloquei, e aí a gente já abre para um debate maior aqui, porque eu já sinto que eu monopolizei demais aqui a fala aqui, enfim. Queria ouvir vocês também, conversar com vocês. Pelo menos para mim. Dá para ler desse tamanho? Eu acho que está pequeno ainda, professor. Deixa eu tentar aumentar aqui. Está muito pequeno ainda. Bem pequeno mesmo. Tá bom, deixa eu tentar ver se ele deixa eu aumentar mais aqui. Ele não está deixando aumentar mais que 200%. Eu consegui ler, mas assim, eu tenho que colocar na tela cheia e tenho que colocar no modo de destaque. Melhorou. As telas. Ó, melhorou? Melhorou. Tá muito bom agora o tamanho. Então tá bom. Eu vou ler junto com vocês, é curto, assim, são 2 páginas, mas só para contextualizar, eu já me diminuo aqui na telinha. Só para contextualizar. Por que eu estou propondo essa leitura? Porque ela rememora a época do SESI. E na época do SESI é que vai aparecer a coisa da importância do diálogo, da horizontalidade das relações, mas aqui dá um exemplo de como aconteceu. Esse trecho está num livro que é bem posterior, já é da 3ª fase, que é Pedagogia da Esperança, um reencontro com Pedagogia do Oprimido. Então, é um livro já bem posterior, mas que ele rememora, ele revisita aquelas primeiras experiências que já vai sair um conceito importante aí, que é o do diálogo, conhecer as realidades de quem está no processo educativo, dentre outras coisas. São 2 páginas, mas a gente lê junto. Eu vou lendo junto com vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Agora, com a voz, o Paulo Freire. Aquela época, a época, eu digo, do SESI, tá bom? Eu fazia longas falas sobre os temas escolhidos. Foi repetindo o caminho tradicional do discurso sobre, feito aos ouvintes, que passei ao debate, à discussão, ao diálogo em torno do tema com os participantes, apesar de alguns anos de experiência como educador, com trabalhadores urbanos e rurais, eu quase sempre partia do meu mundo, sem mais explicação, como ele devesse ser o sul que os orientasse. Era como se a minha palavra, o meu tema, a minha leitura de mundo, em si mesmas, tivesse o poder de suleá-los, né? Que ele brinca, né? Se fosse o norte, norteá-los, né? Então, enfim. Este foi um aprendizado longo que implicou uma caminhada nem toda vez fácil, quase sempre sofrida, até que me convencesse de que, ainda quando a minha tese, minhas propostas fossem certas, e em torno delas eu não tivesse dúvida, era imperioso primeiro saber se elas coincidiam com a leitura de mundo dos grupos ou da classe social a quem falava. Segundo, se impunha a mim estar mais ou menos a par, familiarizado com a sua leitura de mundo, pois que, somente a partir do saber nela contido ou nela implícito, me seria possível discutir a minha leitura de mundo, que igualmente guarda e se funda num outro tipo de saber. Um momento, até poderia dizer solene, entre outros, deste aprendizado, ocorreu durante a jornada a que me referi antes, de falas em que discutia a questão da autoridade, da liberdade, do castigo e do prêmio em educação. Ocorreu exatamente no núcleo centro social do SESI, chamado Presidente Dutra, em Vasco da Gama, Casa Amarela, Recife. Então, era um momento que ele estava lá no SESI, discutindo com operários e filhos de operários, a questão do uso da autoridade na educação.
Então, era uma fala sobre esse tema num encontro sobre isso. Tá? Voltando. Baseando-me em um excelente estudo de Piaget sobre o código moral da criança, sua representação mental do castigo, a proporção entre a provável causa do castigo e este, falei longamente, citando o próprio Piaget sobre o assunto, defendendo uma relação dialógica, amorosa entre pais e mães, filhas, filhos, que fosse substituindo o uso de castigos violentos. Meu erro não estava em citar Piaget. Até que teria sido rico falando dele, servindo-me de um mapa, partindo do Recife, Nordeste brasileiro, estender-me ao Brasil. Deixa eu voltar aqui a outra coluna. Aqui. Aqui. Localizar o Brasil na América do Sul, relacioná-lo com o mundo restante e nele mostrar a Suíça na Europa, terra do homem de quem eu estava citando. Não teria sido apenas rico, mas provocador e formador se tivesse feito isso. Meu erro estava, primeiro, no uso da minha linguagem, da minha sintaxe, sem esforço maior de aproximação dela à dos presentes. Segundo, na quase desatenção à realidade dura da imensa audiência que tinha frente em mim. Ao terminar, um homem jovem ainda, de uns 40 anos, mas já gasto, pediu a palavra e me deu talvez a mais clara e contundente lição que já recebi em minha vida de educador. Não sei o seu nome, não sei se vivo está. Possivelmente não. Talvez a malvadez das estruturas socioeconômicas do país, que ganham cores mais fortes no Nordeste brasileiro, a dor, a fome, a indiferença dos poderosos, tudo isso deve havê-lo tragado desde há muito. Pediu a palavra e fez um discurso que jamais pude esquecer, que me acompanha vivo na memória do meu corpo por todo esse tempo e que exerceu sobre mim enorme influência. Quase sempre nas cerimônias acadêmicas em que me torno doutor honoris causa de alguma universidade, reconheço quanto devo também a homens como o que falo agora, e não apenas a cientistas, pensadores e pensadoras que igualmente me ensinaram e continuam me ensinando, e sem os quais e as quais não me teria sido possível aprender, inclusive, com o operário daquela noite. É que sem a rigorosidade que me leva a maior possibilidade de exatidão nos achados, não poderia perceber criticamente a importância do senso comum e o que há nele de bom senso. Quase sempre, nas cerimônias acadêmicas, eu o vejo de pé, numa das laterais do salão grande, cabeça erguida, olhos vivos, voz forte, clara, segura de si, falando sua fala lúcida. Agora começa, digamos, a melhor parte. Acabamos de escutar, começou ele, umas palavras bonitas do Dr. Paulo Freire. Palavras bonitas mesmo, bem ditas. Umas até simples, que a gente entende fácil, outras mais complicadas, mas deu para entender as coisas mais importantes que todas elas juntas dizem. Agora eu queria dizer umas coisas ao doutor que acho que os meus companheiros concordam. Me fitou manso, mas penetrantemente, e perguntou: Doutor Paulo, o senhor sabe onde a gente mora? O senhor já esteve na casa de cada um de nós? Começou a descrever a geografia precária das suas casas, a escassez dos cômodos, os limites ínfimos dos espaços em que os corpos se acotovelavam. Falou da falta de recursos para as coisas mais mínimas, para as mais mínimas necessidades. Falou do cansaço do corpo, da impossibilidade dos sonhos com amanhã melhor, da proibição que lhes eram impostas de ser felizes, de ter esperança.
Acompanhando o seu discurso, eu adivinhava os passos seguintes, sentado como se estivesse, na verdade, me afundando na cadeira que ia virando, na necessidade de minha imaginação e do desejo de meu corpo em fuga, um buraco para me esconder. Depois, silencioso por alguns segundos, passou os olhos pelo auditório inteiro, me fitou e disse: doutor, nunca fui à sua casa, mas vou dizer como ela é. Quantos filhos tem? É tudo menino? 5, disse eu, mais afundado ainda na cadeira. 3 meninas e 2 meninos. Pois bem, doutor, sua casa deve ser uma casa solta no terreno, que a gente chama de casa de oitão livre. Deve ter um quarto só para o serrar, né? Só para o dormir, e sua mulher. Outro quarto grande é para as 3 meninas. Tem outro tipo de doutor que tem um quarto de casa, um quarto para cada filho e filha. Mas o senhor não é desse tipo, não. Tem um outro quarto para os 2 meninos. Um cama quente, cozinha com a linha Arno, um quarto de empregada bem menor do que os dos filhos e no lado de fora de casa, um jardinzinho com grama inglesa. O senhor deve ter ainda um quarto onde bota os livros, sua livraria de estudo. Está se vendo por sua fala que o senhor é um homem de muitas leituras, de boa memória. Não havia nada a acrescentar e nem a retirar. Aquela era a minha casa. Um mundo diferente, espaçoso, confortável. Agora veja, doutora, a diferença. O senhor chega em casa cansado. A cabeça até pode doer no trabalho que o senhor faz. Pensar, escrever, ler, falar esses tipos de fala que o senhor faz, que o senhor fez agora. Isso tudo cansa também. Mas continuou. Uma coisa é chegar em casa, mesmo cansado, e encontrar as crianças tomadas banho, vestidinhas, limpas, bem comidas, sem fome. E a outra é encontrar os meninos sujos, com fome, gritando, fazendo barulho, e tendo que acordar às 4 da manhã do outro dia para começar tudo de novo, na dor, na tristeza, na falta de esperança. Se a gente bate nos filhos e até sai dos limites, não é porque a gente não ame eles, não. É porque a dureza da vida não deixa muito para escolher. E aí o Freire conclui: isso é saber de classe, digo eu agora. Já que, finalizando aqui, antes de eu abrir aqui para um debate mais amplo, a partir desse episódio, né, que é uma dura lição, né, uma dura lição, aparecem algumas ideias que vai perseguir já a pedagogia freiriana, que é a coisa uma necessidade de análise das necessidades, uma análise das realidades, né? Então, na nossa prática pedagógica, é sempre importante a gente entender né? Entender e valorizar a leitura do mundo a partir do ponto de vista de quem está aprendendo, valorizar as experiências e entender que os saberes, a construção dos saberes se dá em todas as partes, em todos os lugares, né? Outra ideia que também vai aparecer muito no Freire é a ideia de uma educação democrática, mas não se trata de dar uma aula sobre democracia, falar: oi, turma, hoje vamos aprender como pode ser a democracia. Não é isso. Uma educação democrática, você não é uma aula, né, como se fosse aula de educação moral e cívica, que havia nos currículos escolares, né? Educação democrática, você vive no cotidiano, vive-se em cada momento, né? Desde a gestão escolar até o modo como as coisas acontecem dentro da sala de aula, né? Então, são valores e ideias que vão circular muito na pedagogia freiriana,
né? Ele também vai criticar o assistencialismo, né? Enquanto educação, ele vai falar, olha, o assistencialismo, do ponto de vista educativo, ele deseduca, porque ele nega a pessoa como sujeito do mundo, né? Né? Porque aquela pessoa, tudo é dado, e ela não tem a oportunidade de se colocar e de construir seus caminhos e tudo mais, né? Não que as práticas assistencialistas, então, estão condenadas, mas ele propõe ali um fazer que é um fazer que valoriza as experiências do outro, da outra pessoa que está lá, e entende como essa pessoa, inclusive, como alguém que tem o que contribuir, o que dizer, e como construir os seus modos de se colocar no mundo, né? Enfim, tem a coisa aqui do alinhamento à teologia da libertação, eu acho que isso aqui eu já comentei, mas são alguns pontos que vão permear a pedagogia freiriana, né? E aí, pessoas que muitas vezes criticam aí o Freire, mas acho que é de uma maneira talvez equivocada, vai dizer o seguinte, mas se tem que valorizar, então, aquilo que a pessoa já tem, traz, então daria a impressão que o Freire não valoriza os conteúdos escolares, entende? E não é isso, não é isso. Não quer dizer, então, que é o que a pessoa trouxe está valendo e parou aí, tudo é bonito, tudo é belo. Não é isso, né? Inclusive, se assim fosse, estaríamos, inclusive, no limite, privando aquela pessoa de novos conhecimentos, né? Não, tá? O que o Freire vai trazer para a gente que é uma questão de o que vem primeiro. Veja, os conteúdos escolares são importantes, mas primeiro a gente tem que entender a leitura de mundo e a bagagem do que as pessoas estão trazendo, né? Então, né, sei lá, a pessoa pode entender, né, ela conhece lá, manga como manga inchada, manga madura e manga podre, por exemplo. É o que ela traz, o que ela conhece. E a partir desse conhecimento, que é o saber que ela tem, novos conteúdos, sei lá, por exemplo, uma professora de ciências, né, pode aprofundar, a partir disso, as partes do fruto, por exemplo, ou coisas que têm a ver com o ensino de ciências e que a pessoa de antemão não tem, mas ela pode passar a ter. Então, é uma questão da ordem das coisas, né? Muitas pessoas que, às vezes, são leitores que não, talvez não tenham lido o Freire de uma maneira um pouco mais detida, cometem esse equívoco e muitas vezes detratam o Freire em relação a isso. Porque o Freire despreza os conteúdos escolares. Não despreza. Inclusive, né, ele vai falar ali, olha, antes de compreender o formal, é necessária a leitura do mundo. Que é isso, é o que a pessoa já traz. Mas o conteúdo escolar que amplia a leitura do mundo, né? Então, esses novos conteúdos é o que vai poder potencializar e ampliar aquilo que a pessoa pode, inclusive, fazer e tudo mais, né? E os conteúdos das mais diversas áreas do conhecimento, certo? Então, eu já falei demais aqui, já me alonguei muito, sinto que já monopolizei demais aqui o espaço. A gente tem um tempo, se eu não me engano, até 9h30, a gente tem bastante tempo. E eu queria ouvir vocês, comentários de vocês, enfim.
histórias, experiências, o que vocês quiserem compartilhar com todo mundo. Oi, Sueli, diga. Bem, boa noite a todos e a todas. Meu nome é Sueli. Eu fiquei encantada com esse trecho, a leitura que você fez, professor Marcos. E eu sinto que é muito importante a gente entender que para nós chegarmos a alguém, a gente precisa fazer com que essa pessoa se sinta valorizada. Porque aquele que tem um conhecimento supostamente acadêmico, um conhecimento adquirido na escola, muitas vezes se sente superior àquele que tem um outro tipo de conhecimento do mundo. Como você disse, professor Marcos, uma leitura do mundo que é diferente da nossa. Então, o primeiro ponto que eu acho interessante na leitura desse trecho é saber se eu consigo fazer com que o outro se sinta valorizado, ele se abre e se aproxima daquele que tem um conhecimento. Eu não me lembro exatamente a palavra que o professor usou, mas um conhecimento de conteúdo escolar, um conhecimento que possa ampliar aquela leitura inicial do mundo. Então, as rodas de conversa que Paulo Freire fazia e que colocava esses saberes de cada um, fazia com que aquele grupo se aproximasse. E se aproximando, um interesse crescia. Então, eu acho que nós, seres humanos, nós precisamos de valor. Precisamos nos sentir valorizados, independentemente da nossa classe social, da questão de gênero, da cor da pele, e assim, até do próprio conhecimento formal ou não. Eu não sei se eu estou sendo muito clara, mas é que eu fiquei bem empolgada com o que o professor disse. Então, é importante para que aquele que acha que não sabe nada possa também passar uma visão do que aquele que, em princípio, acha que sabe tudo, que não tem. Então, eu não sei um monte de coisas que outra pessoa pode me ensinar e, de repente, essa troca é que cria um conhecimento mais amplo entre todos. Eu não sei, eu achei que é isso desculpe se não é bem isso, mas eu achei importante eu colocar, porque eu não havia me apresentado antes, mas eu queria saber melhor o que estava sendo proposto. Então, muito obrigada, gratidão por ter me aceitado, e eu vou fechar o microfone para que outra pessoa possa falar. Muito obrigada. Deixa eu fazer um comentário rapidinho, Sueli, e já convido outras pessoas já também, se quiser falar, dividir alguma experiência ou pensamento. Essa coisa dos conteúdos, eu volto a reafirmar aqui com vocês que eles são importantes. Tá? Muitas vezes, bom, eu já contei para vocês que eu atuo nos cursos de licenciatura, né? Minha área é ciências, eu sou professor de química, né? E eu vejo muitas vezes nos cursos de licenciatura muitos alunos até muito empolgados com o Freire e tudo mais, mas eu acho que incorrem muitas vezes num erro, é o erro de iniciante, né? O erro de quem ainda está, né? De esvaziar do conteúdo, dá a impressão que nessa abordagem você valoriza só o que a pessoa está trazendo e, né? Mas eu não vou, sei lá, eu vou falar de ciências, né? Eu nunca vou falar sobre o que é átomo para essa pessoa. Eu falo, mas como não? Entende? Como não? Né? Não, você vai falar assim, né? Porque, inclusive, se a gente vai por esse caminho também, que tudo que saiu, está valendo, e você nunca avança com os conteúdos, seja eles qualquer
área do conhecimento, você priva aquela pessoa do conhecimento de outro conhecimento. Né? E está partindo, inclusive, de um equívoco ali grave, né? De que achando que aquela pessoa não pode aprender. Né? Não. Né? Os conteúdos são importantes. Ela pode aprender o que é a Atma, o que é a Mesopotâmia, as regras gramaticais, mas ao mesmo tempo, sem desvalorizar o modo como ela se comunica nas suas comunidades e nos lugares que ela, né? Que tem essa comunicação, essa oralidade que é importante, cultural, é daquele lugar, mas ela também pode aprender a norma culta, nem culta, não é culta, é a norma dominante, né, no momento, né? Talvez seja melhor assim. Então, os conteúdos também são importantes. A questão é, primeiro, entender as realidades, e eu acho que o movimento é isso que você trouxe, Sueli, né? As pessoas compartilharem as experiências, e aí os conteúdos vão saindo, elas vão se reconhecendo, e novos conteúdos, né, vão aparecendo, elas vão sendo apresentadas aqui. Né? Sobre inclusive, compreender as realidades e tudo mais, também tem uma outra coisa que é muito delicada, mas eu acho que é importante já colocar agora. Não significa uma pessoa se passar pela outra. Eu vou dar um exemplo aqui do meu bairro, tá? Eu moro no bairro da Santa Cecília, região central de São Paulo, do lado da Praça Marechal Deodoro. E aqui na Praça Marechal nós temos um número enorme de pessoas em situação de rua. Enorme. Tá? Enorme. E temos alguns coletivos aqui no bairro, qual, inclusive, eu faço parte de alguns. E no momento da eleição presidencial em 2018, tivemos fortes movimentações aqui no nosso bairro, e fizemos ali também trabalhos com as pessoas em situação de rua, e que tem as lideranças, eles têm as lideranças locais ali também. Né? Para a gente conversar, veja, com essas lideranças das pessoas que estão em situação de rua aqui no Elevar, que são pessoas que a gente vê todo dia, algumas a gente conhece pelo nome, inclusive. Né? Para ir lá fazer um trabalho, eu não preciso, ou ninguém precisa, colocar uma roupa rasgada para ir lá falar com aquela pessoa. Entende? Ninguém vai se passar por ninguém. Não é mimetizar o outro. Para eu falar com o Gari, eu não tenho que estar vestido de Gari, por exemplo. Né? Ou qualquer outra. A acepção deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou projetar aqui rapidinho, que é o que está no prefácio do Pedagogia do Oprimido. Esse daqui é o prefácio do Pedagogia do Oprimido. Ele fala aqui, a dedicatória, né? Aos esfarrapados do mundo e aos que neles se descobrem, e assim, descobrindo-se, como eles sofrem, mas, sobretudo, lutam. Né? Então, tem mais a ver com isso. É um reconhecer-se mutuamente. Ninguém se passa por ninguém, mas é um reconhecer-se mutuamente e lutar junto, estar junto. Né? Então, essa também é uma outra faceta, digamos, aí da pedagogia do oprimido. Mas, de novo, eu já falei muito, já estou monopolizando demais. Se alguém quiser falar, dividir pensamentos, temos bastante tempo. Deixa eu fechar meu microfone.
Uma pessoa de cada vez, hein? Olha só, hein? Show timidez. Primeiro eu vou falar, professor Marcos, foi a primeira vez que foi me apresentado assim o Paulo Freire. Assim, estou encantada com você partilhou aqui. Nossa, muito bacana mesmo. Assim. Eu não esperava menos desse curso, mas eu estou muito encantada. Então, é por isso o nome, né? Boniteza. Muito boniteza. Muita gratidão pelo jeito que você expôs aqui e partilhou a história do Paulo Freire. Estamos caminhando, temos chão ainda. Estamos caminhando. Só para não deixar no vácuo, eu comecei a contar a história com o pessoal em situação de rua, dou o desfecho. Fizemos ali diálogos, já passo a palavra aí, a mãozinha. Fizemos ali uma aproximação primeiro com as lideranças ali, e a nossa conversa foi assim, vocês sabiam que vai haver uma eleição para votar para presidente? Alguns sabiam, outros não sabiam. Tinha alguns que não sabiam. Né? Então, se sabia, bom, aí venceu a etapa de que, bom, existe uma coisa chamada eleição. Aí vinha uma outra etapa, vocês sabiam que vocês podem votar? Muitos não sabiam, porque são pessoas que não entram nem na porta do estabelecimento, não pode nem passar em frente, são enxotadas, né? Dorme com a cabeça para a ciclovia, né? Ficam para lá, para cá, né? Né? Então, eles já se colocam ali como não pessoas, como não sujeitos, né? Imagina votar, isso é uma coisa, né? Imagina, mas eu posso? Pode, vocês podem. Né? Independente de qual for a escolha de vocês, qual for a preferência, não interessa, mas você pode. Mas eu não tenho documentos, mas você pode ir no poupa-tempo, não sei o quê. Quer que a gente vá com você? A gente vai, você tira um RG. Você pode tirar a título de eleitor. Você tem, aí alguns tinham. Mas está na Bahia, porque minha família é de lá, eu vim de lá para cá há muitos anos, perdi e tal. Então, tinha todas essas questões, né? Aí foi feito esse trabalho para eles entenderem de que eles tinham esse direito, né? E aí alguns se mobilizaram para tirar documentos, outros não, porque não ia mesmo, porque não podia, não conseguia, ou não estava afim, sei lá. Né, tem várias coisas. Mas o fato é que em nenhum momento a gente também chegou e falou, olha, vote em A ou vote em B, faça isso, faça aquilo. A gente teve uma conversa ali que eles, né, informando, primeiro, que eles são cidadãos, que eles são pessoas, que eles têm direitos, que eles podem. E aí eles organizaram a campanha deles do jeito deles, com os conteúdos deles, não os conteúdos nossos. Né? Aí pegaram lá as placas de papelão, escreveram frases, colocaram lá debaixo aqui do elevado, na saída do metrô, né? E ninguém foi lá dizer também para eles o que eles deveriam fazer em relação aos conteúdos, né? Daí em diante foi uma mobilização deles, né? Confesso que eu vi ali algumas placas que fiquei até um pouco meio preocupado, assim, mas não, está valendo, é o conteúdo que eles estão trazendo agora, no momento que eles estavam, agora já teve bastante, já caminhou bastante, né? E fizeram lá o jeito deles lá, né? E, inclusive, seguem muito mais mobilizados até hoje, passados 2 anos. Então, foi uma experiência pontual que eu estou dividindo aqui com vocês, mas que eu acho que ilustra ali alguns princípios aí que são importantes, né? Indianara, você está de mãozinha levantada.
Eu queria complementar mesmo a última fala, que a questão, quando nós conhecemos, né? Eu conheci Paulo Freire também na faculdade, né? Faculdade de Pedagogia. E quando a gente entra nesse mundo mais acadêmico, fica muito confuso entender a teoria, né, do que é a prática, porque muitos livros em si, e nem todos às vezes tem a gente não consegue absorver esse conhecimento. E quando você hoje traz um pouquinho desde como que se inicia esse processo dele, né, de ser advogado e não se identificar e entrar na educação, e todo esse processo até com a esposa, eu acho que é bem importante e faz muito mais sentido para mim, assim, pela questão desse processo de transformação, né? E você trazendo esse exemplo agora, deixa bem claro essa importância da valorização, né? Eu vi que também teve a fala, acho que foi da Sueli, da questão quando tem a questão acadêmica, né? Às vezes até a pessoa mesmo se sente inferiorizada porque, a pessoa tem faculdade, eu não, mas ela nem imagina o tanto de conhecimento de mundo que ela pode estar transformando para uma pessoa acadêmica. Eu trago muito isso e para mim fez muito sentido. Me fortalece mais ainda, porque, como eu trouxe logo no começo, eu trabalho com criança e adolescente, né? E a aprendizagem que eles trazem, ou às vezes a vivência, por ser crianças de vulnerabilidade, a vivência que eles têm de rua, de mundo, é muito maior do que eu tenho, nem com diplomas e diplomas eu conseguiria entender todo esse contexto da sobrevivência, desse círculo que vive familiar, né? E esse conteúdo como vai passando. Por mais que às vezes seja doloroso ver uma criança passar por algumas situações, são vivências que a gente não vai conseguir ter porque a gente não vivenciou aquele momento, né? E como que eles também se transformam para se superar nessa realidade. Era isso um pouquinho que eu queria contribuir, que tá maravilhoso, né, no primeiro dia, imagina até o final. O Indianara, é muito interessante esse exemplo que você trouxe, porque eu vou dar agora um pulo para o Pedagogia do Oprimido, mas eu volto. Quando a gente for ver o Pedagogia do Oprimido, a gente vai ver as características do opressor e do oprimido, tá? Vamos combinar que todo mundo aqui é oprimido, tá bom? Mas eu acho que é a aula mais tensa, mais triste e mais provocadora ao mesmo tempo. Porque quando a gente vai tipificar o oprimido, meio que a gente já meio que espera o que seja. Mas o opressor, vai tipificar o opressor, a gente meio que já espera algo. Mas quando vai falar do oprimido, eu acho o oprimido, a tipificação do oprimido, ele é mais cruel ainda. E ele tem algumas características. Uma característica é a autodesvalia. Né? O oprimido, enquanto o opressor ele dita a identidade do outro, ele diz aonde a pessoa, a identidade da pessoa, onde ela deve estar, onde ela não deve, qual é o papel dela na sociedade, enfim, né? E aí entra toda sorte de machismo, de homofobia, de racismo, tudo que tem de pior. Podem colocar os conteúdos que vocês quiserem. Né? Enquanto o opressor dita os lugares, o oprimido, ele, né, eu falo se a educação não é libertadora, ele tem uma autodesvalia, ele aceita esses rótulos, né? Né? Então, é o caso, por exemplo, do que eu contei ali, né, da pessoa em situação de rua, falando, não, mas eu falo assim, né, ele não entende que ele não é morador, ela não é morador de rua, ele está em situação de rua. Ele não entende que para ele é um morador de rua, essa é a vida dele, e quando você fala, olha, mas você pode votar, você pode fazer isso, aqui. Não, eu não posso. Né? Né? Ou uma pessoa, ela não é analfabeta, ela está em situação de analfabetismo,
E é muito comum, a pessoa acaba de ser, digamos, passa pelo processo de alfabetização, aí ela fala assim, veja, ela já lê com alguma compreensão, mas ela fala, não, é porque eu sou analfabeto. Não, mas você não é mais, você já, ó, lê aqui para mim, ó, lê aquela frase, ó, se não lê, ah, eu li, mas é que eu sou analfabeto. Não, você não é mais, né? Ela assume aquela identidade, né? Ainda, né? Está entranhada ali, né? Então, né? Isso é uma característica do oprimido, né? Que ele assume aquela identidade, né? Né? Dentre outras características, né? Que uma muito triste é quando o oprimido sonha em ser o opressor. Ele tem o opressor como ideal de vida, né? Então é aquela pessoa que é explorada e explora, né? Por exemplo, aí a gente tem muitos, um balde de exemplos. E aí uma coisa que também acontece, me conectando com o que você trouxe, o Indianara, que é o seguinte, a pessoa oprimida dizer assim, não, você está aqui, mas você não conhece a minha realidade, você não sabe pelo o que eu passo, né? Bom, é verdade, não sabemos, né? Não sabemos, mas aí tem todo um trabalho de fazer aquela pessoa entender, falar, olha, ok, eu não sei o que é estar no seu lugar, mas eu estou aqui para, primeiro, você tem a oportunidade de falar, de se colocar, você tem saberes, você tem o que me ensinar. E estou aqui para que a gente vá juntos. Né? Né? Então, tem sempre um longo trabalho ali de, né, valorizar esses saberes e fazer a pessoa entender o movimento, né? Porque ela vai dizer ali, não, mas você não sabe o que eu passo, você não sabe o que... Sim, não sabemos, mas, ó, estamos aqui e tentando juntos fazer algo, né? Então, sempre tem um longo trabalho ali que é sempre pautado no diálogo, né? Que é uma característica aí do Freire. Muito bem, gente boa. Eu tenho que cumprir o papel daquela pessoa que diz assim, olha, amanhã nós temos que levantar cedo, na hora de parar de comer, e guardar os quitutes. Eu não sei se mais alguém ainda tem uma pergunta que queria fazer ao professor Marco. Se tiver, vai ser a derradeira, porque também nós temos o próximo encontro, né, dúvidas que surgirem. Eu imagino que o professor Marco não se furtará a tratar, né, nos próximos encontros, mas enquanto isso, eu vou colocar agora no chat mais uma ação da Universidade da UFC, junto com alunas, que é a produção de podcasts sobre o pensamento de Paulo Freire. São podcasts áudios, né, que se debruçam em tentar apresentar de modo mais sintético possível aspectos das obras de Paulo Freire, que tem muito a ver com o trabalho que a gente vai fazer aqui. E esses podcasts começaram justamente com o livro Pedagogia do Oprimido, que é um dos textos dos quais, do qual o professor Marcos já mencionou, mas no qual ele chega no percurso que ele fará nesses encontros que estão essa tarde. Então, Sumiu seu áudio, Wesley. Estava pipocando e sumiu, tá? Sumiu. Então, porque o som está muito ruim, o som. Tá, eu já vou parar de falar.
Acho que o Wesley, ele vai voltar. Ele está fazendo o movimento de sair e entrar para... Eu confesso que se fosse o curso presencial, ai, meu Deus do céu, seria ótimo. Oi, Wesley. Oi, parou de pipocar? Agora sim. Toda vez que começar o batuque, toda vez que começar o batuque, vocês me avisem, tá? É só eu saio e volto. Vocês conseguiram pegar o link que eu mandei? Faz Sim de ou novo, não? faz de novo o convite à apresentação do podcast, Wesley. Ah, tá bom. Eu estava pipocando enquanto eu falava, né? Perdão. Gente, é o seguinte, mais uma ação da Universidade Federal do ABC, junto com a UNAS, de produzir alguns áudios sobre as obras de Paulo Freire. Nós já temos 5 áudios prontos, e eles têm por tarefa tentar apresentar de modo sintético aspectos das obras de Paulo Freire. Estes 5 primeiros áudios estão lá no canal do YouTube da UNAS, e eles se debruçaram ou se referem ao livro Pedagogia do Oprimido. Ainda não acabou essa apreciação, outros vão aparecendo na medida em que forem produzindo lá, tá bom? Então, ouçam esses áudios, interajam com eles, observações, críticas, né, serão bem-vindas para aperfeiçoar um trabalho que está em curso, tá bom? Gente boa, vamos descansar um pouquinho? Vamos? Muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês. Uma boa noite, bom descanso. Em nome do professor Marco, eu agradeço a cada um de vocês. E na próxima terça estamos aqui de novo, sendo a vida generosa conosco, tá bom? Diga, Marco. Wesley, é na outra terça. Porque terça é nosso dia, né? Verdade. Então, terça-feira que vem, vocês estão dispensados, mas não fujam. Aí, na outra terça, nós estaremos aqui novamente. Obrigado, Marco. E nesse meio tempo, chamem mais gente. Chamem mais para colar. Ok. Obrigado, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Obrigado. Tchau. Boa noite. Boa noite.